Bem, gente, nós vamos falar hoje, né, na nossa aula de orientação e supervisão escolar e orientação educacional. Vamos falar sobre os tipos de planejamento e vamos entender também o projeto político pedagógico e o PDE, tá certo? Que é o Plano de Desenvolvimento Escolar, tá bom? Então vamos aí passando, tá? Nós vamos trabalhar de acordo com a apostila de vocês. E tudo está referenciado em Padilha, tá? Tá aí as referências e aí depois vocês podem conferir nas apostilas. Nós vamos ver hoje da página 41 à página 56, tá? Bem, planejamento, né? Eu acredito que nós já discutimos bastante o que é planejamento, mas por ser algo muito amplo, nós precisamos estar sempre discutindo o que é que ele significa dentro do âmbito escolar. Então, o planejamento é um processo contínuo, ele é sistematizado, de previsão de necessidades, de reflexão, de análise crítica, sempre voltado para a questão da tomada de decisão, tá? Então, o planejamento, ele é visto como o quê? Ele é visto como um processo, ele é permanente, ele está sempre acontecendo, ele está sempre sendo revisto, e o produto desse planejamento é o plano, tá? O plano de aula. E esse plano tá colocado aí que ele é provisório. Por quê? Porque ele precisa ser flexível para que haja modificações conforme a necessidade, tá certo? Então vamos lá. O planejamento educacional, tá? De acordo com Padilha, significa, pessoal, aí é mais uma descrição, tá certo? Então significa a elaboração de um projeto. Eu marquei algumas palavras que eu considero que são palavras-chave. E essas palavras, elas nos ajudam a fixar melhor o conteúdo, tá certo? Fixar melhor o conceito. Então, significa a elaboração de um projeto contínuo, ou seja, está sempre sendo elaborado, revisto, tem uma série de operações que são interdependentes, ou seja, uma depende da outra para acontecer, estão interligadas, e aí vem a determinação dos objetivos, dos recursos disponíveis, quais são as consequências, né? Tem que analisar criticamente as consequências que virão, né, das diversas atuações, quais são as metas que se tem para atingir, quais são os prazos que você tem para trabalhar isso aí. E aí tudo isso precisa estar bem definido para que o desenvolvimento do meio mais eficaz para a implantação da política escolhida, tá certo? Na esfera educacional, o processo de planejamento, ele vai ocorrer, tá, em diversos níveis, tá? E aí, segundo a grandeza de ação que se tem visto a realizar, tá? Então, o planejamento educacional, ele sempre é mais amplo, mais geral e mais abrangente, tá? Por quê? Porque ele prevê, né, a estruturação e o funcionamento do sistema educacional e ele também vai determinar as diretrizes da Política Nacional de Educação, tá? Então, vamos ver aí, ó, planejamento do sistema de educação. O que seria isso? É aquele, né, que se refere às políticas educacionais, sempre lembrando que é a nível nacional, estadual e municipal. E aí nós vamos ver os vários tipos de planejamento. Então vamos lá, começando pelo planejamento escolar ou projeto educativo. O planejamento escolar, ele é um processo que vai envolver, tá, a prática docente e ele é fruto de um exercício contínuo. Então, isso aí a gente sempre está batendo na tecla, né? Então, que ele é interdependente, é fruto de um exercício contínuo, enfim. Então, a gente sempre está trabalhando nisso aí. Então, vamos lá. Ele é responsável também, a função do planejamento escolar é o diagnóstico e análise da realidade da escola, é a definição dos objetivos e metas, é a determinação de atividades e tarefas a serem desenvolvidas e a avaliação dos processos. Pessoal, nesses slides eu tentei colocar os conceitos de uma forma mais objetiva, mais resumida.
mas vocês precisam dar uma lida na apostila e pesquisar alguns conceitos, caso seja necessário, tá certo? Então, vamos lá. Planejamento curricular, ele vai definir justamente a filosofia de ação da escola, né? O que é que essa escola acredita? Como é que essa escola ela vai fundamentar? Quais são os fundamentos das áreas que serão estudados dentro da proposta metodológica escolhida pela escola, tá? E como é a avaliação como é a forma de avaliação que vai acontecer nessa escola, né? Então, dentro do planejamento curricular, é preciso se definir isso aí, tá? Então, vamos ver aí planejamento de ensino-aprendizagem, de acordo com o Vasconcelos, né? É aquele que diz respeito ao aspecto didático, a prática cotidiana do professor. E aí ele vai ter uma subdivisão. Ele se subdivide em 3 partes, que é o plano de curso, o plano de ensino e o plano de aula, tá? Vocês que são professores, acredito, né, que vocês têm contato, nem que seja com o plano de aula diariamente, tá? Plano de curso e o plano de ensino. Então, nós vamos ver aí a diferença de cada um. Plano de aula é um roteiro, né, para o professor ele ministrar suas aulas, ele tem que estar de acordo com o plano de ensino, tá certo? E aí, vamos entender agora um pouquinho sobre o plano de curso e o plano de ensino. Gente, o plano de curso, ele também é um instrumento de trabalho, possui o objetivo de referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos, quais são as técnicas que serão utilizadas, tudo em vista do processo de ensino e aprendizagem, tá? E o que é que esse plano de curso ele precisa conter? Ele precisa ter sequência dos conteúdos didáticos, ele precisa ter detalhamento da proposta pedagógica, os materiais que o professor vai utilizar, as formas de avaliar os alunos, né? Qual a forma individual e coletiva, quais são os objetivos gerais e os objetivos específicos, né, que eu almejo atingir nesse plano de curso e, claro, né, a conclusão, tá? E aí o planejamento de ensino, ele indica, né, justamente as atividades direcionais, as metódicas, as sistematizadas, tudo que vai ser empreendido pelo professor junto ao aluno, tá? E os propósitos precisam ser bem definidos. Então, o plano de ensino, ele organiza esse processo de trabalho, tá? Dentro do ano letivo. Ele organiza, né, em cada curso e em cada disciplina específica. O plano de ensino, então aí para a gente ir sintetizando melhor, ele é o registro escrito, sistematizado e justificado das ações tomadas pelo docente. Ele auxilia na organização do tempo, conforme a gente já havia falado, os materiais utilizados, permite uma avaliação do processo de ensino-aprendizagem, possibilita compreender a concepção de ensino e aprendizagem e a avaliação do docente. E ainda pressupõe a reflexão da prática educativa, tá? Meio que a gente sintetizou aquilo que a gente já... projeto político-pedagógico ou proposta pedagógica, tá? O que é? Bem, gente, a gente vai ver aqui a definição de Gracindo, tá? Ele fala que o projeto político-pedagógico é um documento teórico-prático, né? Ou seja, tudo que está na teoria deve ser colocado em prática e pressupõe as relações de interdependência e reciprocidade, ou seja, estão interligados. Elaborado coletivamente pelos sujeitos da escola, tá? Então, todos precisam participar de alguma forma da construção desse projeto político-pedagógico e vai também aglutinar tanto os fundamentos políticos quanto os filosóficos que a comunidade acredita e quais deseja praticar, que define os valores humanitários, os princípios e os comportamentos. Então, gente, eu também tentei aqui fazer de uma forma mais objetiva. Então, o projeto político-pedagógico, ele deve
ele tem que ser pautado na legislação que rege a educação nacional, vigente, claro, né? Destacando-se a garantia da função social da escola, a gestão democrática e a construção participativa da proposta pedagógica. Quando eu falo em gestão democrática, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há a participação da comunidade escolar, da comunidade em volta da escola, dos pais, dos alunos, dos diretores, de todos os agentes que fazem parte do ambiente escolar e educacional. O que é que ele é? É um documento guia, tá? Para a elaboração de todos os outros documentos escolares. Então, a partir do projeto político-pedagógico, nós podemos realizar, então, o regimento escolar, o plano de gestão, o plano de curso, o plano de ensino, plano de aula, entre outros planos, tá? Então, ele é político por quê? Por estar intimamente articulado aos compromissos sociopolíticos com os interesses reais e coletivos da população majoritária, tá? Qual a condição para o PPP ser reconhecido? Sua elaboração deve ser um reflexo do processo de participação dos atores sociais envolvidos, conforme eu havia falado anteriormente, né? Ele é político e está articulado, tá? Ele tem esse compromisso sociopolítico com os interesses da população majoritária, tá? O que é que ele viabiliza? Ele concretiza as ações do plano escolar, tanto no âmbito pedagógico, quanto no âmbito político, quanto no âmbito administrativo. Qual é a sua função? Organizar o trabalho da unidade escolar, como apontado na LDB. O que é que ele visa? O desenvolvimento pleno do educando, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E ele garante o quê? Que a gente já falou várias vezes, a gestão democrática da escola. Deve-se observar no PPP flexibilidade, objetividade e coerência, que reflita e revele o contexto real para o qual é pensado, sempre visando o quê? A transformação. Precisa ser flexível, precisa ter objetivo, precisa ter coerência. Por quê? Porque no decorrer do caminho, muitas coisas podem acontecer e podem ser observadas, tá? Então, quais são as etapas desse PPP? Ele tem o seu marco referencial, ele precisa ter o conhecimento da realidade. Então, o marco referencial é o ponto de partida. O conhecimento da realidade é justamente da realidade escolar, onde essa escola se situa, quem são os alunos, quais são as suas dificuldades, como é a comunidade que está em volta daquela escola, tá? E as propostas de ação pautadas dentro desse conhecimento da realidade. E aí, a redação final do PPP ficaria da seguinte forma: identificação do projeto, histórico e justificativa, objetivos gerais e específicos, metas, desenvolvimento metodológico, recursos, cronograma, avaliação e conclusão. Você também pode encontrar, né, isso aí em vários outros documentos oficiais, certo? Depois eu passo. Bem, gente, vamos entender um pouquinho agora, tá, sobre o plano de desenvolvimento da escola, que é o que a gente conhece como PDE Escola. Esse é um plano, né, lançado por iniciativa do governo federal e trata-se de um planejamento estratégico, tá? Então, ele é um plano estratégico de trabalho para definição de diretrizes, objetivos, metas que são estabelecidas pela unidade escolar. Quais são os desafios? O principal desafio do PDE Escola é reduzir as desigualdades sociais e regionais na educação por meio de estratégias de ação que vão contemplar as dimensões tanto educacional quanto territorial, tá? Quando eu falo de planejamento estratégico, eu estou falando de um planejamento que é dado a longo prazo. Então, quais são os pilares de sustentação do PDE? É uma visão sistêmica da educação, tá? Tem essa visão do todo, tá? E como é que esse todo ele está subdividido em sistemas? Tem a questão da territorialidade e o desenvolvimento desses territórios.
Tem a questão do regime de colaboração e a responsabilização e mobilização. A finalidade do PDE é diagnosticar problemas, metas e planos de ação para as escolas das redes públicas de educação básica. O objetivo é fortalecer a autonomia da gestão escolar a partir de um diagnóstico dos desafios de cada unidade escolar, tá? E a execução se dá através de quê? De um processo gerencial de planejamento estratégico, e sua execução ela vai ser realizada por meio de processos gerenciais. Então, sempre lembrando que o planejamento estratégico ele vai definir a missão, a visão e os valores da escola. A missão é a razão da escola existir. Essa escola ela existe para quê, para quem, por quê. A visão é o que essa escola ela quer atingir, tá? Quais são as metas, quais são os problemas que foram diagnosticados, quais são as soluções que devem ser colocadas em prática. E os valores são as questões éticas, né? Então, isso aí é definido no planejamento estratégico, tá certo? A partir também do plano de ação. Na visão estratégica, a escola identifica os valores que defende, a sua visão de futuro, o perfil de sucesso que deseja alcançar no futuro e a sua missão, que constitui sua razão de ser, ou seja, né, seus objetivos estratégicos. Resumindo, sendo o plano de desenvolvimento da escola definido como processo gerencial de planejamento estratégico, é coordenado pela liderança da escola. Que liderança é essa? É a equipe, né, de diretor, assistente de direção, coordenação, supervisão escolar, orientador educacional. Então, o pedagogo, né, assumindo essas funções, ele é responsável pelo plano de desenvolvimento da escola. E